É com imenso prazer que eu saúdo a todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que estamos em pé, vou ler aqui a palavra de Deus no livro de Jó, apenas um versículo, capítulo 5, verso 9. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que não se pode contar. Podeis assentar? Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Eu não imaginava que isso iria acontecer, apesar de um fato, algo sério que aconteceu, não tem muito tempo atrás, alguns dias, não lembro-me se é uns 3 cultos atrás, não me lembro, foi antes de ser divulgado o tema desse retiro maravilhoso. E eu lembro-me que num domingo que antecedeu essa divulgação, né, onde foi divulgado, melhor dizendo, o tema desse retiro maravilhoso, eu lembro-me que o Senhor nos deu um culto na igreja em Ibiúna, debaixo da glória de Deus. E eu lembro-me que o Senhor permitiu, não por mérito, pela misericórdia, e o Senhor permitiu eu comentar uma profecia que o Senhor tinha falado com respeito à nossa vida. Em 2008, o Senhor nos chamando para o ministério evangelístico, onde um problema grave de saúde que nós passamos, problema cardíaco, e o Senhor tomou o vaso e falou que não era para eu me preocupar, que Ele tem um tempo certo de chamar cada um dos seus. E o Senhor nessa profecia falou: servo, prepara a tua vida, faça a minha obra que eu serei contigo. Te darei uma oportunidade, a tua responsabilidade dobrará. Tu serás chamado de meu evangelista. E eu comentei com a igreja, mediante essa profecia, sobre a palavra, algo que está inclusive no tema: aproveite a oportunidade. E eu lembro-me que eu comentei com a igreja sobre a oportunidade e comecei a falar de várias situações de pessoas que não desprezaram a oportunidade que obtiveram. E eu comentei com a igreja: irmãos, será que como nós estamos aproveitando as oportunidades que o Senhor tem nos dado? E comentando naquele culto, o Senhor visitando nossos corações, e eu falando com a igreja. Passaram o ano de 2008, ano de 2009, no ano de 2012, numa vigília de vasos de Deus, pastores e evangelistas, o Senhor toma o vaso e fala para aquele que estava desenganado pelo médico, pela medicina, o Senhor toma o vaso e nos chama para o ministério pastoral. E eu falei com a igreja: quando Deus me deu uma oportunidade, eu não desprezei a que o Senhor me deu. Como nós estamos encarando as oportunidades que o Senhor tem nos dado. E o Senhor visitou muito o coração dos irmãos, e eu saí daquele culto debaixo da glória de Deus. Tá bom. Eu não me lembro se foi na segunda-feira ou na terça. A minha esposa chegou para mim e falou: meu filho, você sabe qual o tema do retiro das varoas? Aproveite a oportunidade. Eu falei: glória a Deus. Aí me deu um temor. Eu falei: ué, como é que pode? Do Rio de Janeiro, quase 500 quilômetros, né? Nós estamos em Ibiúna, lá no estado de São Paulo, né? Na cidade de Ibiúna. Falei: poxa, o Senhor, Ele fala mesmo nessa obra. E eu, tá bom, passando a semana, os dias, melhor dizendo, semana próxima passada, nós estávamos em casa, né? Hoje é não sei se foi essa semana, no início dessa semana ou semana passada, não me lembro. Eu abri na palavra de Deus, em algo que o Senhor colocou em nossos corações, e eu conversando com a minha esposa, eu pedi um sinal a Deus. E eu abri a palavra de Deus no
Santo Evangelho, São Marcos, capítulo de número 2, de um homem que aproveitou a oportunidade. E quando eu fui ler esse capítulo, eu falei, Isabel, olha aqui, minha filha, onde eu abri? E o Senhor visitou nossos corações, porque Deus faz coisas tão grandiosas que não podemos esquadrinhar. E tantas são as maravilhas que não se podem contar. Nós temos que abreviar o nosso tempo para poder relatar os feitos de Deus. E quando eu não escolhi esse capítulo, como eu tenho certeza que esse tema, quem o Senhor concedeu, não sei se foi a irmã Lídia ou a irmã Marilza, uma coisa eu tenho certeza, não foi nenhuma delas duas. Quem deu esse tema para nós aproveitarmos o nosso tempo foi o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E esse tema tem tudo a ver com uma situação que eu abri, minha esposa viu, eu não escolhi essa palavra e nem imaginava de ser chamado. E me deu um temor. Falei, como é que pode? Eu vou esperar acabar o retiro, na minha conjectura, né, humana, falha que somos, né, falho. E naquele momento eu falei assim, eu vou chamar quem o Senhor deu esse tema, eu vou dizer se é acontecido, mas só quando acabar o retiro. Eu não quero atrapalhar. E quando eu estava ali sentado no meio de tantos ministros de Deus, eu estava tranquilo ali. Eu falei, não, tenho certeza, eu não vou ser chamado não. Mas quando falou, eu falei, eu falei, oh meu Deus, tem misericórdia. Mas vocês estão em oração para nós transmitirmos a voz do Senhor. Porque vocês não vieram aqui à toa. E teve esse homem aqui no capítulo 2, onde eu abri lá em Biúna. Ele também não entrou no recinto à toa. Ele entrou de uma forma dificultosa. Eu não sei qual foi a dificuldade que vocês passaram para chegar aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza. Independente da dificuldade, vocês sairão daqui com a vitória nas mãos. Eu estava com esse capítulo, eu e minha esposa compartilhando. Falei, Isabel, o que eu abri? Não imaginava que eu transmitia a vocês. Mas sempre tem aquele ponto de interrogação. Eu poderia falar aqui da palavra de Deus aos Hebreus, capítulo 4, verso 16. O tema maravilhoso que diz dessa divisa, né? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e entrar graça para sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Misericórdia, capítulo de Lamentações, capítulo 3, né? Capítulo 3 diz, a misericórdia do Senhor é a causa de nós estarmos aqui, amém? De não sermos consumidos, a sua misericórdia é maravilhosa, né? Maravilhosa, né? Entrar com confiança. Teve esse homem aqui, esse paralítico de Cafarnaum, ele entrou com confiança, mas dele mesmo, ele não poderia chegar naquele ambiente, naquela casa. E aqui os versículos iniciais aqui do capítulo 2, de Evangelho de São Marcos, diz assim, e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele e conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, abaixando o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que diz assim, blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Foi dito ontem aqui pelo ministro de Deus, pastor Fabiano, que Jesus também é o próprio Deus, amém? Amém. E os escribas, doutores da lei, homens sábios, né, aos olhos humanos, estavam ali, arrazoando. Mas o verso 8 continua a palavra. E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhe disse,
Por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Irmãos, irmãs, ministros de Deus que estão aqui presentes, nossos irmãos que não puderam estar aqui, de repente está na condição aqui desse paralítico. O que me chamou a atenção aqui não foi esse doutor, esses escribas. Não, eles já estavam dentro do recinto. Mas o que me chamou a atenção foi esses 4. Que missão maravilhosa que eles tiveram de obedecer, com certeza a Deus. Deus o impulsionou, os 4, para analisar agora, varoas. Alguém abrindo um buraco nesse telhado. Chama atenção, eu creio que ele não pediu satisfação nem o dono da casa. Eles saíram abrindo um buraco no telhado. Eu lembro-me que quando servi as Forças Armadas, quando alguém se acidentava, seja lá numa missão que fosse, tinha os padioleiros, aqueles, equipe médica, né, que ficava, quando era salto, negócio de paraquedismo, eles ficavam em terra, e aqueles militares da equipe de saúde, ele pegava um de cada lado da padiola, chamava padiola, e eles levavam o militar que tivesse na situação de acidentado. E me chama a atenção aqui esse capítulo onde eu abri, aqueles 4, posso dizer, amigos, que levaram para dentro da casa aquele homem com dificuldade física. Que maravilha! Para analisar. A dificuldade para vocês, varoas, chegar até esse retiro. Não foi fácil. Agora imagine você não ter condições de adentrar essas portas, aonde o Senhor falou que os anjos estão ali para nos saudar. O paralítico, ele foi saudado no telhado. Quando abriu o buraco, Jesus é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele sabia de tudo. Ele já sabia na sua onisciência que aquele paralítico e que aqueles 4 homens estavam conduzindo ele pelo telhado. Jesus tranquilo, que cena maravilhosa. Houve-se um barulho com certeza na casa para abrir uma telha, né? Com certeza, todo mundo deve ter olhado para cima e Jesus também. Jesus esperou aquele leito, naquela cama, aquele paralítico descer e dizer para ele: perdoado estão teus pecados. Aí os escribas, os doutores, os homens sábios blasfemaram, né? Acharam que Jesus estava blasfemando, que só Deus podia perdoar os pecados, que nada, eles não imaginaram, que é fácil dizer, né, aos olhos humanos, perdoados estão teus pecados, mas aí continua o capítulo dizendo, né, Jesus falou no verso 9, qual é mais fácil dizer-lhe ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. No verso 9. Aí no verso 10 Jesus disse, mostrando aqueles escribas, aqueles incrédulos, e Jesus dizendo para aquela dificuldade, para aqueles amigos, devia estar só observando. Nosso esforço não foi em vão, não. Com certeza, nós descemos na dificuldade para trazer esse paralítico. Jesus vai falar alguma coisa. Eu creio que ele estava naquele momento de esperança. Aí Jesus disse, ora, para que saiba que o Filho do Homem tem poder para
perdoar pecado, disse ao paralítico, no verso 11 diz assim: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele entrou em dificuldade e saiu glorificando a Deus. Ele entrou pelo telhado e saiu pelas portas. Varões de Deus, independe da dificuldade que vocês chegaram aqui. De repente vocês, com certeza, nenhum de nós entramos pelo telhado, mas a dificuldade foi tão grande que foi como aquele paralítico. Mas para analisar a situação, como é que nós estamos encarando as dificuldades que estamos passando? Foi dito aqui pela manhã que o Senhor cura quem não falava. O Senhor permitiu pessoas que não falavam. O Senhor permitiu crianças falar. Ah, que maravilha! Se não me falha a memória, foi cantado um hino aqui, dizendo que Jesus cura cego. Será, pastor? Cura sim. A minha irmã, 30 anos atrás, o Senhor dos Exércitos salvou a nossa família. E o Senhor um dia permitiu meu pai, pela primeira vez, abrir a Bíblia Sagrada, porque quando abrimos a Bíblia, Deus fala para nós. Ontem já tivemos uma aula aqui, como nós entrarmos ao trono da graça. Esse paralítico, ele entrou, não só ele, mas os 4 amigos entraram com confiança em saber que Jesus é a nossa esperança. E naquele momento que meu pai abriu a Bíblia, ele abriu no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, verso 3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firme que não sabes. Meu pai não sabia que Jesus curava cego. Meu pai não sabia que Jesus batizava com o Espírito Santo. Hoje aquele homem que não servia a Deus é batizado com o Espírito Santo. E o Senhor dos Exércitos permitiu um belo dia a minha saudosa irmã Janice pegar uma Bíblia. A minha irmã Helenice ficou com a dificuldade de enxergar, foi para a medicina humana, e quando chegou lá não teve solução. O oftalmologista mandou que ela tomasse uma medicação para extrair a inflamação, um antibiótico, e cegou a vista dela, secou a retina e ela ficou cega de uma vista. Mas o Jesus que curou esse paralítico, o Jesus que curou o cego de Jericó, naquele momento mandaram que o cego calasse a boca. Olha, o nosso compromisso não é com quem está mandando calar a boca, o nosso compromisso é com quem resolve o problema. Quanto mais mandava o cego cala, mais ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o filho de Davi chegou na minha casa para mostrar uma das coisas grandes ao meu pai. Um ex-idólatra, uma pessoa que serviu a sinagoga do adversário. Mas o Jesus maravilhoso, ele entrou na nossa casa. Minha irmã pegou a Bíblia, abriu e falou: Helenice, hoje você vai ler. E ela ficou logo trêmula. Helenice está aí, ó, enxergando. Mas naquele momento ela trêmula: Janice, como é que eu vou ler? Eu não estou enxergando nada. Dessa vista e a outra já está complicado. Helenice, tampa mais ou menos boa e lê aqui com essa ruim. O Jesus que curou o cego de Jericó, ele está aí conosco, aqui, ó. É só você tocar nas olas do vestido dele. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela tocou, mas você pode pensar: será que ele está no púlpito? Será que ele está na porta? Não, ó, ele é tão grande que ele está em todos os quadrantes da terra. Toca nele. E naquele momento, a minha irmã falou: lê aqui, Helenice. E ela passou a soletrar. Foi um espanto para o ex-macumbeiro, foi um espanto para a nossa família. O Jesus que faz coisas tão grandiosas, como diz o livro de Jó, ele permitiu a minha irmã ler. Meu pai pegou e levou ela novamente no hospital HCE, Hospital Central do Exército. Chegou lá, o oftalmologista mandou o espantado fazer um fundo de olho. E no resultado pegou e falou assim: aonde ela pegou? Meu pai falou: minha filha não passou por cirurgia não, doutor. Pois eu estou vendo a cicatriz perfeita. Como ela operou? Passou-se 30 anos. 30 anos, o mesmo Jesus que curou o cego de Jericó, permitiu a minha irmã meses atrás. Eu estava aqui no Rio, ela falou para mim: meu irmão, eu tenho que te contar algo. Eu fui fazer um novo exame, e um outro médico, depois de 30 anos,
da cicatriz, porque o Jesus que permitiu aquele cego de Jericó ser curado, o Jesus que permitiu o paralítico entrar pelo telhado, ele está aqui conosco. Que você nessa noite possa entender, seja em casa, seja aqui, seja no refeitório, seja onde for, Ele cura, Ele faz maravilhas, e que Ele possa nos abençoar. Procure estar com esses 4 amigos que te leve ao lugar da vitória. Amém.